Olá pessoal, estou aqui novamente, professor Marcelo Pierre Júnior, para conversar com vocês sobre contabilidade pública. O vídeo de hoje focarei na parte orçamentária, inicialmente, tá? Focada nos princípios. Quais são os princípios orçamentários que balizam a nossa contabilidade pública, balizam a realização do orçamento, do planejamento orçamentário, tanto da PPA, LDO e da LOA, tá pessoal? Então vai ser focado nessa etapa. E isso é muito importante. É um assunto que cai demais em concurso. Demais, demais mesmo. Quem está realmente estudando precisa dar um enfoque, né? Dar um gás nessa temática. Eu vou mostrar para vocês algumas questões. Os princípios orçamentários, tá pessoal? Querendo ou não, são diretrizes básicas para que o gestor público, o contador, o setor de planejamento que faça o orçamento, siga os parâmetros e mantenha a eficiência na elaboração. Então ele tem que ser feito de forma adequada. E esses princípios derivam ou da Constituição Federal ou então da Lei 4.320, basicamente, tá? O primeiro princípio é o princípio da unidade. Então anotem aí, tá? Unidade. Ele está expresso na Lei 4.320, no artigo 2º, e ele determina, tá, pessoal, que tanto a União como os estados, o Distrito Federal, os municípios tenham um único orçamento, uma única lei orçamentária. Basicamente essa é a ideia. Unidade une. Um único lei, uma única lei orçamentária, na qual deve ter aí todas as despesas, todas as receitas, né, todas as nuances orçamentárias. Mas tudo tem que estar numa única unidade. Então anotem aí, unidade 1. Uma lei orçamentária para todos os órgãos do município, para todas as entidades dentro do estado. Então nós sabemos, né, pessoal, que temos orçamento de cada município, nós temos lei orçamentária no estado, lei orçamentária na União, e cada ente tem que fazer a sua própria lei orçamentária, né, contendo todos os órgãos pertencentes à administração direta, contendo aí todas as informações numa única lei, unidade. O segundo princípio é universalidade. Também está lá na lei, tá, pessoal, 4.320, e ele diz, tá, pessoal, que a lei orçamentária anual deve conter todas receitas e todas despesas dos poderes, órgãos, entidades mantidos pelo aquele poder público. Então, aquele município, por exemplo, que tem uma, uma sociedade, uma administração indireta, né, pessoal? Por exemplo, uma companhia de água, uma SAMAI, uma entidade, né? Ou, por exemplo, uma companhia de energia elétrica. Essa empresa mantida pelo poder público deve sim estar dentro do que? Da lei orçamentária. As suas receitas, suas despesas, ou uma fundação, a Fundação do Meio Ambiente. Ela também deve estar dentro dessa LOA. Então a Fundação do Meio Ambiente do município X tem que estar dentro do orçamento do município X. Ou o Fundo de Saúde, o Fundo de Assistência Social. Todas as receitas e despesas referentes àquele fundo devem estar dentro da LOA. Então, a universalidade, sempre lembre, né? Todas as receitas e despesas têm que estar dentro da LOA. É diferente da unidade, que tudo tem que estar em uma única só lei, né? Ou uma única só lei orçamentária. A universalidade é referente a todas as receitas e despesas. Tem que estar dentro da lei do orçamento. Tá bom? E para finalizar, o que está expresso, previsto no artigo 2, é a anualidade. Ou seja, tá, pessoal? O orçamento ele precisa ser realizado, né, todo ano, e ele tem a vigência conforme o ano civil. O próprio artigo 34 diz: o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Então, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Esse é o orçamento referente a esse ano. Claro que o orçamento ele é aprovado no ano anterior, né? Como nós temos a questão de planejamento, nós temos que fazer a aprovação um ano antes do orçamento, né? Conforme os prazos que nós vamos conversar posteriormente. Eu vou fazer um vídeo nesse canal com os prazos da lei orçamentária, que é necessário seguir. Então é importante aí que a gente tenha essa noção, tá bom? O princípio que é o que mais cai, esse princípio cai demais em prova de concurso.
Anotem aí. Exclusividade. Ele é bem intuitivo, né? Exclusivo. Exclusivamente o orçamento. Não pode conter matéria estranha ao orçamento. Essa é a ideia, tá? Esse princípio está previsto na Constituição Federal e ele aborda, né? A lei do orçamento só pode ter informação orçamentária. Eu não posso colocar um pedido, alguma outra lei, né? Incorporar alguma outra situação dentro dessa lei orçamentária, porque isso era muito comum no passado. Então imagina, todo município, todo estado precisa aprovar a lei do orçamento, né, para entrar em vigor, para poder utilizar esse recurso. Então imagina que a Câmara decida colocar dentro da lei orçamentária um aumento de salário, ou uma criação de cargo, ou criação de uma secretaria. Está desvinculando, desvirtuando a lei, né? Então a lei orçamentária já adicionou outros artigos que muda legislação tributária, que cria uma secretaria, muda na estrutura administrativa. Então, para evitar que uma lei orçamentária tivesse assuntos diversos, temos ali o inciso 8º do artigo 65, o princípio da exclusividade. A lei orçamentária não pode ter dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa, tá bom? Nós temos umas exceções que nós vamos conversar posteriormente nessa disciplina, principalmente relacionado a autorização para abertura de crédito suplementar e contratação de operação de crédito, tá? A gente vai conversar sobre isso depois em outro vídeo. Um outro princípio importante para publicidade, transparência do orçamento, para evitar que seja escondida despesas, né? É o orçamento bruto. Então, o artigo 6º da 4.320, ele obriga que as receitas e despesas sejam demonstradas pelo seu valor bruto. Então eu não posso, por exemplo, demonstrar uma receita líquida, que nós vamos faturar 10 mil com IPTU, deduzindo, por exemplo, as tarifas bancárias, deduzindo devoluções, isenções. Eu não posso, eu tenho que sempre colocar todas as receitas e as despesas também pelo valor bruto. Eu não posso colocar a despesa pelo valor líquido, descontando o INSS, por exemplo. O salário de servidores é 8 milhões. 3 milhões é INSS. Então eu vou colocar a despesa 5. Não existe. Tu tem que colocar tudo pelo seu valor bruto. Isso é importante para evitar qualquer tipo de mistério, de surpresas, né, com as despesas no orçamento público. O sentido do orçamento é ser um norte, né, uma forma de planejamento do que vai ser previsto de receita e as despesas que serão realizadas. Agora, é claro que isso é bom para o controle público, né, para o controle social e também para o controle da Câmara de Vereadores, da Assembleia e também do próprio gestor, né, o que ele vai executar. Então, o orçamento ele tem que ser feito da forma mais transparente, né, e na sequência eu vou continuar com os outros dois princípios, que é o princípio da publicidade e transparência. São dois princípios importantes e que são conectados à lei orçamentária, né? Então a publicidade já está definida lá na Constituição Federal e já estipula, né, que tudo tem que ser publicado, tem que ser publicado em diário oficial, tem que tentar aí demonstrar para os cidadãos, para a população, que o orçamento ele está disponível para visualização. Não é somente o gestor, a Câmara Legislativa, a Câmara de Vereadores que vai ter esse orçamento, ele tem que ser público. Isso é muito importante. Agora, a transparência, pessoal, ela vai um pouco além da publicidade. Nós temos que publicar de forma geral o orçamento. Nós temos que publicar, fazer audiências públicas, né, para demonstrar a lei orçamentária para a população, tentar demonstrar as informações de forma mais fácil. A transparência ela envolve muito além de apenas publicar no Diário Oficial. Ela vai tentar induzir que a gente seja mais simples para demonstrar para a população aonde que vai o orçamento, o que é o orçamento. Para quem não sabe, nós temos audiências públicas, né? Então todo município, estado, a parte federal precisa fazer audiências sobre o orçamento, sobre como vai ser utilizado, como vai ser gasto, tanto do PPA como da LOA. Então publicidade e transparência são princípios orçamentários. E para finalizar
a legalidade, né? Então, meio óbvio que o orçamento ele precisa estar em lei. Tem que ser uma lei votada. É importante que a lei de iniciativa do Poder Executivo. O gestor, né, o prefeito, o governador ou o presidente, que elaboram, né, junto com a Secretaria de Planejamento, o orçamento, e encaminham para a votação, né, do Poder Legislativo. Mas a prerrogativa é do Poder Executivo, né, da votação do PPA, LDO e LOA. Até vou abrir aqui, ó, pessoal, a Lei 4.320 aqui, ó, só para mostrar para vocês. Curiosidade, ó. Artigo 2. Ele comenta sobre o que tem que ter na lei do orçamento, tá, pessoal? Ó, deixa eu abrir aqui. O artigo 2 ele diz ainda, olha só, que o orçamento ele é feito conforme o princípio da unidade, universalidade e anualidade, conforme eu comentei. Então é importante frisar isso já na própria lei das finanças públicas, tá? No próximo vídeo, pessoal, eu vou fazer um review e vou começar a conversar sobre o PPA, a LDO e a nossa própria lei orçamentária. Então vai ser bem importante aí para uma questão de conhecimento e revisão para concursos, para gestão pública. Um bom funcionário, um bom cidadão, ele tem que ter esse conhecimento aí de cabo a rabo. Ele tem que saber entender esse conteúdo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like.